Aqui é o Henrique mais uma vez falando com vocês e hoje, no nosso bate-papo, vamos continuar falando de fisicoquímica, é claro, termoquímica, mas vamos sair um pouco do estudo dos fatores que influenciam a entalpia e vamos, na verdade, falar um pouco de alguns casos particulares de entalpia que são de interesse especial para a química, na verdade, e também para o exame do Enem. Então, o primeiro que a gente precisa definir é o que é o estado padrão. Na verdade, precisamos dar um passo para trás antes de fazer qualquer coisa, que a gente precisa ter uma referência de energia, porque senão esse valor não tem muito sentido. A gente precisa escolher um padrão de energia, um padrão em como medir a energia e um valor desse padrão para a gente poder cementar o estudo dos próximos conceitos. Na verdade, a gente precisa definir que uma substância química está no estado padrão. Isso aqui é um termo que a gente precisa saber quando ela está em seu estado mais estável, tanto físico-químico, quanto alotrópico, quanto cristalino. Então, observem que esses conceitos estão intimamente ligados aos fatores que influenciam a entalpia, como a gente discutiu nas aulas anteriores, e nas condições de temperatura e pressão de 25 graus Celsius e 1 atm. E uma coisa que é importantíssima a gente saber, é um conceito fundamental, vocês têm que saber isso para fazer uma boa prova, é que a entalpia de uma substância simples, observem que está até enfatizado, substância simples, no estado padrão, ou seja, no estado mais estável, a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, é zero por convenção. Então aqui a gente escolheu a nossa referência. A gente sabe que nas condições padrão, no estado padrão, uma substância simples tem entalpia nula. Isso a gente vai trabalhar, mas é importante vocês terem essa referência. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o carbono grafite, que é o estado alotrópico mais estável, a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, ou seja, nós temos o carbono mais estável, carbono na substância simples, mais estável nas condições padrão, ele tem, por definição, por convenção, entalpia zero. Ao passo que o carbono diamante, que é o estado alotrópico menos estável, ele vai ter uma entalpia maior, ele vai ter uma entalpia de 1,9. De maneira totalmente análoga, fazendo o mesmo raciocínio para o oxigênio, aqui no estado mais estável, nas condições padrão, ele vai ter energia zero, observe que também tem energia zero, ao passo que o ozônio, aqui O3, ele vai ter uma energia superior, e o oxigênio atômico, ele isolado, na verdade, aqui, se você observar só o átomozinho, não mais a molécula diatômica, ele tem uma energia maior ainda. Observem que ele é muito mais instável, ele é bastante reativo, justamente por ter essa entalpia tão elevada. Então, esse é o conceito importante de estado padrão. E lembrando, mais uma vez, que uma substância simples nesse estado tem entalpia zero. E a gente pode atacar agora alguns tipos particulares de entalpia que são interessantes para o Enem. Primeira entalpia de formação, que é definido como está nesse boxzinho aqui, é a variação de entalpia observada na formação de 1 mol, importante a quantidade de 1 mol, de uma substância qualquer a partir da substância simples que a compõe, perdão. Observe que isso aqui é importante. De novo, substância simples, também no estado padrão. Então, por exemplo, se a gente tem a formação de água, todo mundo aqui gasoso, por exemplo, no estado padrão, hidrogênio no estado padrão, oxigênio no seu estado padrão, ou seja, a entalpia desses dois caras é nula, pelo que a gente discutiu no slide anterior, porque eles são substâncias simples no estado padrão, vai ter esse ΔH de formação na condição ambiente. Então, esse ΔH, observe que aqui tem 1 mol de água sendo formada, esse ΔH também é o ΔH, é a entalpia de padrão de formação da água. Se a gente observar, é justamente o que está na definição aqui em cima. Observe que se a gente botar no esquemáticozinho, mesma coisa, a gente sai de um estado zero, justamente porque estamos com substâncias simples, no estado gasoso, em seu estado padrão, e vamos formar a água também em seu estado padrão, então, no estado padrão, perdão. Então aqui essa diferença de energia é justamente a entalpia padrão de formação, nesse caso, da água. O próximo caso é energia de ligação, que é definido como a variação de entalpia verificada na quebra de 1 mol, novamente, importante saber, 1 mol de uma dada ligação, supondo que está todo mundo no estado gasoso e nas condições padrão. Então, por exemplo, aqui é importante saber que a gente tem um processo sempre endotérmico, porque você tem que fornecer energia do exterior para
para aquela espécie para quebrar as ligações químicas, então há uma absorção pelo meio reacional de energia, então é um processo sempre endotérmico, e é importante a gente saber que as ligações simples têm uma energia de ligação menor que as duplas, que tem uma energia de ligação menor do que as triplas, isso aqui é sempre válido. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, gás cloro formando duas moléculas atômicas, perdão, duas espécies atômicas, dois átomos de cloro, ou seja, você está quebrando a ligação simples da molécula para formar as duas espécies atômicas, você tem esse valor de ΔH. Aqui ligações simples, né? No oxigênio temos ligações duplas, então para cisalhar a molécula diatômica em dois átomos de oxigênio, temos uma energia muito maior necessária, e no caso, por exemplo, de nitrogênio, que tem uma ligação tripla, essa energia é ainda maior. Observem aqui, de novo, respeitando as condições padrão, estados mais estáveis, todo mundo na forma gasosa, no seu estado físico gasoso. E eu vou deixar como exercício para vocês, para estimular vocês a pesquisarem nas referências bibliográficas da aula, a estudarem entalpia de neutralização e entalpia de combustão, que fecham esses casos particulares de entalpia para a prova do Enem. A entalpia de combustão a gente já exercitou nas aulas anteriores, e a de neutralização também é uma leitura interessante, uma leitura simples. Consultem a literatura de suporte para vocês terem bastante segurança, porque são assuntos também cobrados bastante extensivamente na prova do Enem. Vamos fazer alguns exercícios agora para a gente praticar. A primeira é lá da PUC de Minas Gerais, começa contando uma historinha como sempre, fala que a trinitroglicerina, que eu vou chamar de TNT por brevidade, aqui tem essa fórmula aqui, é um explosivo muito forte e perigoso, explodindo facilmente com choques ou pancadas. É aquele explosivo de desenho animado que a gente vê, né? Calcule a variação de entalpia na decomposição da TNT em quilocaloria de acordo com a reação. Ele dá a reação e dá as entalpias de formação em quilocaloria por mol. Então, tem de cada espécie aqui, é dado do problema, e tem as alternativas para a gente marcar. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente tem que calcular as energias envolvidas para a quantidade de cada espécie. Então, se a gente pescar aqui de volta a, a equação química balanceada, a gente tem essas espécies. Mas você pode falar, mas Henrique, ele só deu a entalpia para o TNT, para o dióxido de carbono e para a água. Não está faltando dado nesse enunciado? Não está faltando as energias, as entalpias de nitrogênio e de oxigênio? E eu vou lembrar para você que não, porque esses caras, por definição, são substâncias simples em seu estado alotrópico mais estável, então ele vai ter ΔH nulo. Vai ter o ΔH nulo. Então esses valores aqui não estão faltando no nosso enunciado, de maneira que a gente só precisa calcular as entalpias dos outros componentes da sua reação química. Então a gente faz essas continhas, primeiro aqui separadamente para o TNT, 4 vezes a entalpia molar que ele nos dá, para o dióxido de carbono, 12 vezes a entropia, desculpem, a entalpia molar, e para a água a mesma coisa, 10 vezes a entalpia molar. Então a gente tem esses cálculos separados aqui para reagentes e para produtos. E o passo número 2 é justamente calcular a entalpia de decomposição, que vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. De novo aqui pescando a nossa reação química de volta, a gente faz produtos. Aqui, obviamente, se você quiser colocar como um lembrete, que vai ter o oxigênio e o nitrogênio também, mas eles vão ser zero, menos reagentes. 12 vezes a do CO2, 10 vezes a da água, menos 4 vezes a do TNT. E aí a gente usa os valores que a gente calculou. O que você pode errar na sua hora de fazer conta é errar o sinal. Aqui é muito comum você errar. Lembre-se que vai ser menos, porque a entalpia do TNT ela é negativa, então vai ser menos 232. E aí você faz essa continha, chega em menos 1474 quilocaloria da decomposição do TNT. E a gente observa nas opções, marca letra A, tranquilo. O próximo exercício da UFRJ, exercício discursivo, vai abordar algumas coisas interessantes de outras partes da química. Grande parte da frota de táxis do Rio de Janeiro está utilizando gás natural em substituição à gasolina e ao etanol. Dá uma tabelinha com os calores de combustão de cada um desses combustíveis e pede, letra A, a quantidade de álcool contida num tanque
de automóvel corresponde a 46 kg, ele pede para calcular o calor liberado pela queima de todo o combustível desse tanque. Letra B, escrever a equação de combustão completa do etanol. E letra C, qual o volume de gás natural na CNTP que você precisa queimar para produzir a mesma quantidade de calor da combustão, que é oriunda da combustão de um mol de gasolina. Então vamos lá atacar. Letra A. A gente precisa primeiro, antes de mais nada, calcular a massa molar do etanol, porque não é dada. A gente volta lá para os primórdios dos nossos bate-papos de fisicoquímica e calcula separadamente. 2 vezes a massa de carbono, mais 6 a de hidrogênio, mais uma de oxigênio, faz a continha, acha que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Nos 46 quilogramas do tanque, então a gente precisa calcular isso, né? Que o tanque tem 46 quilos, como o enunciado nos diz. A gente faz uma regra de 3, sabe que um mol de etanol tem 46 gramas, quer calcular quantos mols tem em 46 mil gramas, ou seja, 46 quilogramas. Acha que são 1000 mols de etanol. Agora a gente tem que calcular o quanto que esses 1000 mols correspondem em relação à energia, né? A gente sabe que o calor de combustão do etanol é igual a menos 1.400 kJ por mol. Se a gente tem 1 mol, a gente libera 1.400 kJ de energia para 1000 mols, que é a quantidade de matéria contida em 46 kg de etanol, a gente vai ter uma quantidade de calor Q. E esse Q é igual a menos 1,4 gigajoule, ou seja, esse valor, menos 1,4 vezes 10 a 9 kilojoules, não quilojoules, desculpa, que é igual a menos 1,4 gigajoules. Letra B, escreva a equação de combustão completa do etanol. Isso aqui é uma frente lá da química geral. Combustão completa, lembrem-se, é aquela que leva a CO2, não a CO, e água. E aí você faz o balanceamento dessa equação. Observa que aqui o jeito mais fácil de fazer é começar pelo carbono. Você sabe que tem dois carbonos do lado de cá, então tem que ter 2 carbonos do lado de lá. E em seguida balancear os hidrogênios, né? Porque os oxigênios têm mais abundância. Então você pelos hidrogênios você bota que tem 3 moléculas de água para contrabalancear os 6 hidrogênios do etanol. E o oxigênio, o oxigênio utilizado como comburente você balanceia com 3 e fecha aqui a sua resposta. E por fim, letra C, é para calcular o volume em litros na CNTP, ou seja, aqui já tem um estudo de gases, então essa é uma questão interessante porque ela envolve tanto termoquímica quanto estudo de gases, quanto um pedaço de estudo das reações químicas, lá de química geral. E aí a gente começa que a gente consulta a tabela, vê que 1 mol de gasolina gera 5.400 kJ de energia, e a gente precisa saber quanto que gás natural que corresponde a esse valor. Então, se 1 mol de gás natural gera 900 kJ de energia, que também é dado da tabela, a gente precisa saber quantos mols geram 5.400 kJ de energia, que é o que a gente calculou. Desculpem, é o que também está na tabela como entalpia ou calor de combustão da gasolina. A gente faz essa conta, dá um valor exato, eles fizeram isso de propósito, é claro, para facilitar a nossa conta, dá 6 mols de gás. E aí você lembra lá das nossas aulas de gás. Se você não lembra disso, consulta, volta no seu material, leia de novo, que o volume molar da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é igual a 22,4 litros. Você faz a última continha da questão e você faz que, se 1 mol tem 22,4 litros, 1 mol de gás natural na CNTP tem 22,4 litros, quanto que os 6 mols referentes a essa quantidade de energia vão conter em termos de volume. E aí você faz e fecha a questão. O volume de gás natural é de 134,4 litros. Observem que é um volume muito grande, mas lembre-se que nos cilindros de gás natural, essa pressão não é na condição normal de temperatura e pressão. Como o gás está muito comprimido ali dentro, esse volume é muito menor, então cabe no porta-mala dos táxis aí, como é o exercício. Então lembre-se de fazer o dever de casa de estudar um pouquinho mais sobre as entalpias de combustão e de dissolução. E na aula que vem nós vamos fechar esse tópico de termoquímica com a lei de Hess, que é, sem dúvida, o tópico de termoquímica mais abundante, mais cobrado no Enem nos últimos anos. É isso aí, pessoal. Um abraço, bons estudos, até a próxima.